Júlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 30 de janeiro de 2013, quarta-feira. O verbete é de número 2553. Ele tem 5 páginas, 62 logias e 18 máximas. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, que tem 11 máximas. O tema é experimento historiográfico. A especialidade é pesquisologia. Quem redigiu o verbete com muita classe é a nossa veterana professora Laura, que está aí muito bem assessorada. Definição: o experimento historiográfico é a técnica investigativa aplicada pelo pesquisador ou pesquisadora para estudar fontes e documentos históricos, utilizando estratégias de análise e articulação inovadoras ou não, permitindo chegar a novos aspectos científicos, novas abordagens, perspectivas e conclusões reveladoras a respeito do objeto ou personalidade estudada. O holopensene pessoal do desenvolvimento intelectual. O holopensene pessoal da multissomaticidade. A forma holopensênica da historiografia. A retilinearidade autopensênica. A extrapolação pensênica. A investida historiográfica. O megafoco na historiografia. As práticas historiográficas. A metodologia científica a serviço dos experimentos, as fontes disponíveis, o orçamento da pesquisa, a busca de patrocínios para a pesquisa, as pesquisas inovadoras, a reconstrução analítica dos fatos, os métodos históricos, a retratação historiográfica, os métodos pesquisísticos fora dos limites estabelecidos pela ciência convencional. Eu li apenas 5 linhas, tem muito mais de 20 aqui na fatologia. O experimento historiográfico dedicado a exumar a consciência esquecida, agora consciex, em período intermissivo. A hipótese de trabalho intelectual anti-Lucano, em retrovidas, favorecendo a pesquisa historiográfica. As retrocognições direcionando as pesquisas historiográficas. As excursões intermissivas, a parapsicoteca ampliando as abordagens parapesquisísticas da consciência lúcida, que é a parahistoriologia. Agora, nós temos aí na argumentologia o tópico sobre taxologia com 20 áreas ou especialidades nas quais os experimentos historiográficos podem ser aplicados com a finalidade de esclarecer algum fato. Vale a pena ver isso aí. Agora, nós temos aí na remissão dos 15 verbetes, destacamos 5. Aprofundamento da pesquisa, exumação historiográfica, história oral, impasse na pesquisa e taxologia das análises. Frase enfática: existem experimentos historiográficos capazes de ampliar e até mesmo mudar o curso da história ao exumar personalidades ou fatos esquecidos, redefinindo-os intra e extrafisicamente. Você, na condição de pesquisador, já pensou na possibilidade de levar a cabo algum experimento historiográfico? Sobre qual assunto? Com qual intuito? Eu lembro que a bibliografia específica tem 3 fontes bibliográficas. Agora, a mega-análise aí com João Paulo são 20 itens. Estudo, rastreamento, análise, averiguação, investigação, verificação, constatação, conclusão, orientação, descoberta, tecnicidade, mental somaticidade, historicismo, hipótese, historiografia, experimentologia, pesquisologia, passadologia, metodologia e arquivologia. Agora, o verbete hoje do dicionário é direitologia. Aí a pessoa é bom estudar, que ele é compacto, ele tem mais de 100 itens. Então, o argumento é confrontológico. É feito aqui o confronto dos princípios da conscienciologia com o direito e paradireitologia. Agora aqui, questionamento.
Meus amigos têm realizado a famosa brincadeira do compasso ou jogo do copo. Algumas fontes fidedignas relatam que no ambiente houve efeito físico. Quais os riscos de se fazer esse jogo? É possível que ocorra macro-pecado destrutiva? Tem limites para o efeito físico? É possível fazer contato com paradores ou só com assediadores? Quais os procedimentos que se deve realizar para obter sucesso na prática? Olha, isso aí que você está falando é a mesa de ui e a, quer dizer, o sim, sim, não, não. Agora, o que se passa? Isso aí não é só acidente de percurso, não. Ele, às vezes, dá acidente de percurso que pode levar a pecar. Mas agora, primeiro tem os acidentes de percurso que você não falou. Agora, que tem assédio, tem. A maioria disso é com base de assédio. Só deve fazer quem tem competência em matéria de parapsiquismo, domina o estado vibracional e possa se defender melhor. Não se deve brincar com essas coisas, não, porque isso tudo é evocação. A evocação pode piorar demais a pessoa. Precisa abrir o olho. Não se brinca com essas coisas. Agora, nós temos aí, no verbete do DAC, poderia comentar no argumento, página 2, patopensenologia. Sim. Temos de viver atentos ao que fazemos nos mínimos detalhes. Então, aqui eu digo, Faber est suae quisque fortunae. Cada qual é artífice do seu próprio destino. Os patopensenes não são punidos pela lei humana. Cogitationes poenam ne patitur. Ninguém pode ser punido por seus pensamentos. Assim importa a cada um de nós vigiar a qualidade cosmoética dos nossos autopensantes. A conduta da consciência revela pelo seu íntimo para quem é observador detalhista, notadamente a consciência veterana com a parapercepciologia. O maior benfeitor da conscienciologia não é, em primeiro lugar, o princípio conscienciológico, mas o bom exemplo do conscienciólogo, voluntário, ou seja, ou voluntária. Então, você veja aí, nós estamos comparando aí o processo do direito, que são frases aí do direito, brocardo e, vamos dizer, máximas do direito, com os princípios da conscienciologia. Tem muita coisa, às vezes, que bate direitinho uma coisa com outra. É isso que a gente está chamando a atenção. Agora, gente, eu queria chamar a atenção para esse livro que eu recomendo, Teoria da Potencialização. Foi lançado ontem, lá na livraria, e é da Mônica Portela, a doutora Mônica Portela. É a teoria da potencialização da qualidade de vida. São as propostas e técnicas da psicologia positiva, as mais avançadas que tem por aí afora. Eu chamo a atenção também que a apresentação aqui da doutora Mônica Portela foi feita pela minha mulher, a Graça Razeira. Ela, então, fez em 3 páginas a apresentação que está aqui sobre a psicologia positiva do Brasil. Agora, o livro é fora de série. A gente recomenda, que é muito importante, porque tudo é positivo na psicologia positiva. E ela é uma das que mais entende o assunto. Tem uma outra coisa. Existe um disquinho, no fim, com as propostas e o livro todo num disco, que pode ser visto lá, junto com o processo do livro. Está no fim dele. De modo que eu recomendo isso aqui, que a turma deve olhar isso com amor e carinho. Vale a pena esse livro, tá certo? Agora, eu entrego aí a professora Laura para você, por favor. Laura, na fatologia, 5ª linha. Sim. Os métodos pesquisistas fora dos limites estabelecidos pela ciência convencional. Podia dar uma geral, por favor? Sim, eu vou colocar um exemplo. Por exemplo, se a gente conseguisse ter uma projeção guiada com amparador na psicoteca e aceder a algum tipo de informação histórica, seria um método aplicado fora de qualquer técnica ou teoria convencional, né? E não deixaria de ser uma aplicação historiográfica, né? Então, seria um exemplo. E na própria fatologia, página 19, sim, na página 6ª linha de baixo para cima, as sendas tortuosas da história.
Isso pode ser interpretado de duas formas. Primeiro, que quando você vai estudar história, dependendo da época, vamos supor que você vai estudar feudalismo ou Idade Média, vai ser meio tortuoso, né? Porque é uma época bem assim desagradável, né? Então ela já vai ser meio tortuosa. Isso poderia ser uma forma de interpretar essa frase. Outra seria se você vai entrar em um terreno onde tem poucas informações sobre aquele assunto que você vai pesquisar. Então, tortuoso no sentido de que você vai ter que sumar, que você vai ter que pesquisar, que você vai ter que fazer levantamentos, que você vai precisar de se esforçar muito. Então, vai ser tortuoso porque você não vai ter tudo na mão tão facilmente, dependendo do assunto ou da personalidade que você vai pesquisar. Por exemplo, quando eu fui pesquisar o Lastanosa, agora já não é tão complicado, mas no início era um assunto que não tinha praticamente, não tinha material nenhum. Então foi uma verdadeira exumação historiográfica e foi bem difícil no início. Então poderíamos considerar tortuoso, né, no início. Obrigado. Nada, obrigada. Sim. Por gentileza. Pois na não. página 20, poderia explicar para nós, aquele cientista francês, a relação do historiador com os silêncios, ampliar essa teoria aí? Sim, essa é uma teoria em realidade é uma teoria da própria historiografia, né? Quando se fala dentro da historiografia, da história dos silêncios, de que se está falando? Na verdade, dentro da história existem muitos silêncios. O silêncio seria o quê? Seriam aquelas partes da história que foram silenciadas, onde você não tem informação de que foi o que verdadeiramente aconteceu. Claro que sem falar que dentro da história a maioria das coisas foram contadas e interpretadas pelo próprio historiador, então são todas muito relativas. Eu já escutei o professor Valdo muito tempo atrás falar em uma tertúlia que para a historiografia é muito importante nós estudar história para nós conseguir nos ubicar dentro do nosso próprio passado. Ele falou assim, a pessoa que estuda história, ela vai acabar, claro, não a pessoa que estuda história durante um tempo, sino a pessoa que estuda história durante muito tempo, ela vai acabar de alguma forma se ubicando no seu próprio passado, vai acabar tendo uma retrocognição. Mas ele conversou assim, ele falou assim, mas é uma pena quando você sabe o que aconteceu, no caso, porque ele tem retrocognição, não é o nosso caso, né? E você vê que a história não contou por exemplo, aquela escultura, ou passou desapercebido aquele livro. A história não conta, por quê? Porque o historiador, ele conta, interpreta os fatos da sua forma. E isso que a própria historiografia fala como silêncio. E eu citei aqui um historiador chamado Jules Michelet, que foi do século XIX, ele foi contemporâneo do Émile Zola e do Littré também, que ele fez esses silêncios como sendo assim um conceito dele mesmo, né? E ele interpretou esse próprio silêncio da história de um modo muito pessoal. Como é que ele interpretou? Ele interpretou sendo a palavra esmagada. Ele falou assim, os silêncios da história são a palavra esmagada. E ele se destacou dos outros historiadores porque ele foi atrás desses silêncios, querendo preencher esses silêncios de qualquer jeito. Então ele procurou fontes de qualquer forma para preencher esses silêncios. Mas ele recebeu uma crítica neste livro aqui que eu trouxe, O Outono da Idade Média, este livro aqui bem pequeno, não sei se dá aqui para ver. Ele no final deste livro tem uma entrevista do Le Goff, que é um historiador, sobretudo especialista em Idade Média, e ele faz uma entrevista ao autor do livro e ele conversa sobre este assunto do Michelet e ele faz uma crítica ao Michelet como sendo um historiador que tentou preencher os silêncios da história de uma forma um pouquinho impulsiva, né? Então eu fiz no verbete essa menção ao Michelet como um historiador que tentou preencher esses silêncios.
O Michelet, ele escreveu uma obra durante 30 anos, uma obra da história da França, tem uma obra escrita por ele, seria a sua maior obra, mas foi uma personalidade muito interessante, vale a pena pesquisar. No estrangeirismo, Sim. você podia explicar melhor o primeiro item aí? É o experimento da cruz? Primeiro item. O experimento Crucis é o do latim das cruzadas, né? Olha, agora você me pegou, mas eu acho que foi de cruzadas. Agora teria que comprovar de novo, mas faz um tempinho que escrevi, mas da cruz. Bom, mas você que sabe latim, você não interpreta como cruzada? Experimento Crucis é um experimento difícil, ex de teste. É verdade, é verdade. O experimento difícil, Crucis, é verdade, é isso aí. Sim, Crucial. desculpa. Ok. Laura, Sim. aqui ainda na fatologia, o último item, Sim. As reflexões sobre a natureza histórica dos objetos ou personalidades estudados. Quais foram as reflexões que essa pesquisa te levou a fazer? E neste verbete? Sim. O que me levou a escrever este verbete? Sim, quais foram as reflexões, né, sobre essas pesquisas da natureza histórica, dos objetos e das personalidades? Não, uma coisa eu posso comentar este item aqui, e outra coisa é eu comentar o que me levou a fazer este verbete. Certo, pode comentar as duas coisas. Isso, então. posso comentar. Vou primeiro comentar, se você me permite, o item. Este item eu acho muito interessante porque as pessoas, a maioria das vezes, começamos a fazer pesquisas, sobretudo quem gosta de assunto histórico, na impulsividade. Tipo, essa biografia parece bem interessante, eu vou pesquisar. Mas, na maioria dos casos, a pessoa não tem objetivo e, depois de ter pesquisado, não tira nenhuma conclusão daquilo que ela pesquisou. Então, é muito importante a pessoa, primeiro, entender qual que foi a raiz daquela pesquisa, que essência que ela tirou daquela pesquisa e para que aquilo serviu para ela e para o grupo. Então, no meu caso, por exemplo, as pesquisas históricas mais importantes que eu faço são a pesquisa da personalidade do Lastanosa, né, que é uma personalidade espanhola do século XVII, e as pesquisas que têm a ver com o contexto da monarquia. Essas duas pesquisas têm uma contextualização grupal muito forte, as duas. Se eu não parasse para refletir sobre essa repercussão, não teria nenhum sentido eu simplesmente me submergir nos livros e na história e pesquisar. Então, a minha recomendação é sempre a pessoa, após uma pesquisa histórica, fazer esse tipo de reflexão. Inclusive, a minha recomendação é fazer a técnica da reflexão das 5 horas, após qualquer tipo de reflexão. Agora, respondendo à segunda pergunta, ao respeito do experimento historiográfico, como é que surgiu o verbete? Este livro aqui chegou para mim faz mais ou menos uns meses, 5 ou 6 meses, da Espanha. É o último livro que foi publicado sobre a personalidade do Lastanosa. É El Inquiridor de Maravilhas, tá? Inquiridor não é inquisidor, que algumas pessoas já falaram, não é inquisidor, é inquiridor de inquirir, de saber, de procurar, de pesquisa. Então, este livro, o primeiro capítulo dele, fala de um experimento historiográfico que foi feito em cima da personalidade do Lastanosa e que mudou a perspectiva que se tinha da personalidade. Até o ano 2011, se pensava que o Lastanosa era simplesmente um mecenas do escritor Baltasar Gracián, que era um colecionista e um mecenas. A partir de um experimento historiográfico que se fez em cima do Lastanosa, muito interessante, basado numa metodologia histórica que se chama duplo cego, se mudou essa perspectiva do Lastanosa e hoje o Lastanosa é considerado um cientista. Então, isso é uma coisa muito séria. E foi a partir daí que o professor Vado falou para mim, Laura, é interessante você escrever um artigo sobre esse experimento historiográfico, e eu comecei com este verbete. A respeito do DAC sobre direitologia,
Poderia nos dizer por que muitas consciências intrafísicas formadas em direito estão longe de praticar o para-direito nessa vida? Olha, eles já têm dificuldade de praticar o direito. Olha o Brasil como é que está. Como é que vão pensar em para-direito? Quem fala nisso somos nós mesmos, se de falar para ver se esclarece. Podemos pressupor que a maioria das consciências jovens que dessomaram na Casa Noturna de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, terão dificuldade em passar pela segunda dessoma? Isso aí tem que olhar do lado de lá, né? Já não sabe, vamos ver. A verbetógrafa, em efeitologia, página 20, segunda linha. Gostaria que abordasse o efeito das extrapolações mentais somáticas. Quando você está pesquisando, às vezes você começa com uma priorismose, começa com uma ideia fixa. Então, você, quando fica mais aberto, sobretudo no âmbito da historiografia, você tem que ficar aberto a novas possibilidades, né? Então, às vezes, você vai ter essas extrapolações mentais somáticas e vai chegar ideia nova. Professor, muito se tem conjecturado sobre a recente tragédia na boate Santa Maria. Falar até sobre um possível resgate kármico coletivo ligado ao partido nazista alemão. Sob o prisma da conscienciologia, qual a explicação multidimensional para esse caso? Eu já falei. Então, o processo não é bem isso, não. As pessoas estavam predispostas, mas o problema maior é das autoridades. Isso aí aconteceu porque as autoridades são lenientes. Então, aconteceu lá o circo, lá de Niterói, em 1961, e agora aconteceu esse da boate. Vamos ver se agora eles tomam a providência. Mas é que esse negócio tudo é oba-oba, fogo de palha. Falam muito, daí a pouco esquece tudo fica do mesmo jeito. E as autoridades, mais uma vez, deixam a coisa do jeito que está. O Brasil tem muito disso. E eles vão dando um jeitinho e a coisa vai passando. Agora, vamos ver, porque esse caso aí teve muita repercussão fora do Brasil, mais do que houve na época lá do circo, que matou mais de 500 pessoas. Esse aí matou mais de 200. Agora, o problema são as autoridades que não olham as coisas direito. O negócio é esse, a culpa maior é isso. Lá no circo de Niterói morreram crianças, a maioria. Nesse aí morreram pessoas de 14, 16 anos, são adolescentes. Eles não têm culpa de tanto isso. O processo é a educação, falta educação no Brasil. Professor, a psicografia sempre é de paracérebro para paracérebro, ou às vezes tem ligações com chakra ligado nessa área? Não. A psicografia tem o paracérebro a paracérebro, como todo fenômeno parapsíquico, mas a coisa mais séria é o mecanismo da escrita que tem. Então, isso aí é seríssimo na pessoa. Seja do lado esquerdo ou do lado direito, seja a pessoa canhota ou não, entende? Destra, o processo todo é que tem também o problema do mecanismo da escrita. Professora Laura, gostaria de saber se teve alguma rememoração do seu curso intermissivo. Já teve acesso a algum livro que tenha escrito no passado? Se em caso positivo, poderia falar alguma coisa? Eu tive, sim, uma rememoração de curso intermissivo, inclusive eu relatei, escrevi para o jornal, está publicada em um jornal, e inclusive o professor Luiz Mineiro usou no seu livro, ele publicou agora um livro, né? E ele usou esse meu relato na sua bibliografia, e então esse relato está também no livro do Luiz Mineiro, né? Na bibliografia. E qual que era a segunda, professor Valdo, por favor? A segunda pergunta. Se, em caso positivo, poderia falar alguma coisa? Também está perguntando lá, já teve acesso a algum livro que tenha escrito no passado? Não, eu não sei se eu escrevi algum livro no meu passado. Não tenho essa informação. Pela minha facilidade com a escrita, é possível, mas não tenho essas informações. Mas curso intermissivo, sim, eu tive... Mas, na verdade, assim, eu tive acesso a uma lembrança de... Na verdade, é assim, porque ele está perguntando se eu tive acesso ao meu curso intermissivo. Não. Eu tive uma projeção onde eu accedi a um ambiente de curso intermissivo, mas não era o meu curso intermissivo. O que eu relatei no jornal foi que eu visitei aquele ambiente, mas eu ter lembrança do meu curso intermissivo, eu não tive. Laura, a
página 20, Sim. primeira linha, né? Depois na segunda. O boicote de experimento historiográfico pelos governos antidemocráticos. Eu queria dirigir mais o problema lá do Franco, né? Que se deve saber alguma coisa, por favor. Da ditadura do Franco? Ditadura do Franco. Pode ser de outras também. Bueno, o que eu conosco, por exemplo, da Guerra Civil, é que, claro, foi oculta muita informação, né, dentro do processo da ditadura, né, mortes, sobretudo na Catalunha, que era proibido falar o catalão, né, e o governo, no caso, o governo da ditadura, se preocupou muito em impedir que fueran sabidas que as pessoas só pelo fato de falar catalão eram assassinadas, né? E essas coisas só foram sabidas pelo povo após a ditadura acabar, depois de muitos anos, né? Esse é um exemplo desses boicotes à história, né? Mas tem, por exemplo, um caso aqui também no Paraguai, né? Dos arquivos Stroessner. Exatamente, né? Que foi também descoberto não faz muito tempo, né? Que também é bem interessante, que foi o que eles chamam de terrorismo intelectual, né? Que foi também há pouco tempo foi descoberto, faz uns anos, faz pouco tempo disso também. E sem falar no nazismo que queimou milhões de livros. Sim. O processo da história não tinha como não colocar no verbete esse processo dos governos boicotear, né? Tem, por exemplo, também o processo do memoricídio, né? Que é um termo usado pelo Fernando Báez, o escritor Fernando Báez, venezuelano, que esteve aqui conosco durante um tempo no curso da heterocrítica. Foi no ano, se não me lembro, 2006, acho, 2007, que ele escreveu o livro da História da Destruição dos Livros, e ele faz uso desse termo do memoricídio para señalar que todos os livros que foram destruídos foi a história que foi destruída, né? E também faço menção desse termo dentro do verbete. Obrigado. Aqui em Maniologia, a evitação da nostomania no experimento historiográfico, página 21, poderia esclarecer melhor? Sim, a nostomania é aquela melancolia, né? Que dá muitas vezes quando a pessoa, por exemplo, ela é uma pessoa mais apegada ao passado, ela vai sumergir nesse processo histórico, no estudo da história, e às vezes ela vai começar a ter essa melancolia, essa saudade, né? Por aquele processo, por aquele passado. Então ela tem que evitar esse sentimento, porque senão, se ela não conseguir evitar esse sentimento, ela não vai conseguir ser objetiva na pesquisa que ela está fazendo, e aquilo não vai ser uma pesquisa, vai ser uma evocação não positiva, e aí não vai virar uma pesquisa, não vai ser um experimento historiográfico, e ela não vai atingir os seus objetivos mais sadios. Professora Laura, gostaria de saber se teve alguma rememoração do seu curso intermissivo. Ah, não, isso aqui é a mesma coisa. Agora aqui, em Paradoxologia, página 21, poderia dar exemplos de arquivos históricos que são ocultos da população? Bom, como eles são ocultos, eu não tenho como saber. Mas a gente sabe que isso existe, né? Porque alguns que eram ocultos foram descobertos. Por exemplo, o que eu acabei de falar sobre os arquivos do Paraguai, do Stroessner, né? Eles eram ocultos e foram descobertos há pouco tempo. E através dessa descoberta foram realizadas entrevistas, ou que a gente chama dentro da historiografia como história oral, várias entrevistas, e se recuperaram várias memórias de pessoas que sofreram todas essas torturas e assassinatos, desaparições de pessoas, e eram arquivos que estavam ocultos à população, né? E foram descobertos há pouco tempo. E esse é um grande paradoxo, né? Porque, por exemplo, na Espanha, se gasta muito dinheiro com conservação de documentos, com reparação de documento antigo, restauração de documento antigo. Mas depois, por exemplo, eu já tentei
acceder a alguns documentos do Lastanosa e eu não conseguia aceder a esses documentos. Você tem que ser historiadora para poder aceder a esses documentos. E, por exemplo, a minha tia, ela é historiadora, mas também ela não pode aceder a todos os documentos. Tem documentos que os historiadores não têm acesso a eles. Então, por que o governo gasta tanto dinheiro? Quem que pode aceder a esses documentos? Quem que decide que documentos que o historiador pode aceder e que documentos que ele não pode aceder? E aí, mais embaixo, na policologia, você tem a política arquivista. Então, quem que decide como é que essa política funciona? Eu não sei. Mas alguém decide isso aí, né? Laura, Pois a não. Rosa, aqui no B. Na 7ª linha da fatologia, gostaria que você comentasse um pouco sobre o estudo de casos das cobaias históricas. Esse é o estudo do caso da cobaia histórica, quando você, dentro da história, você decide estudar uma personalidade. E aí ele vira uma cobaia, né? Por exemplo, a gente estudando o Lastanosa, no caso, né? A minha pesquisa assim mais aprofundada, ele virou uma cobaia historiográfica, que esse é o próximo verbete que eu pretendo apresentar. O verbete se chama cobaia historiográfica. Você pega uma personalidade, você aprofunda, aprofunda na biografia dela, não só na biografia dela, sino no contexto historiográfico onde ela viveu, nas companhias que ela tinha, na família, na árvore genealógica, e faz um aprofundamento e usa toda essa pesquisa como cobaia, e apresenta essa pesquisa para os outros, para o grupo e até para você mesmo, e pode comparar com outros contextos, com outras cobaias, e a partir daí a pesquisa vai trazendo conclusões e vai tomando uma abrangência maior, sempre positiva. Pelo menos a ideia é que traga sempre um paradigma ou umas conclusões sempre positivas. Você já fez, assim, só curiosidade, alguma pesquisa de estudo de caso dos Borgias? Alguma coisa estudei, sim, dentro do contexto monárquico da monarquia da Itália, né? Tem processo dos Borgia, né? Eles eram bastante agressivos, bastante negativos, né? Alguma coisa, sim. Obrigada. Você já me perguntou isso outra vez, noutra tertúlia, me Sim, lembro. principalmente sobre Lucrécia Borgia, né? Que eu faço uma pesquisa. Obrigada. Laura, na parafatologia, 3ª linha, Sim. poderia explicar a hipótese de trabalho intelectual antelucano em retrovidas, favorecendo a pesquisa historiográfica? Sim, eu coloquei esse ponto aí porque eu tenho muita facilidade para estudar de madrugada, para estudar e para escrever de madrugada, seja verbete ou seja qualquer tipo de artigo, de livro, né? Então eu pensei assim, será que eu já fiz isso em outras vidas de madrugada, sabe, com aquela... Aí eu imagino aquela vela, aquela escuridão, né? E aquele silêncio, e dá aquela ideia de que as ideias fluem muito melhor pelo silêncio ou pela luz, não sei por que motivo. Aí eu levantei essa hipótese, porque realmente a minha produtividade assim multiplica por 4 nesses horários. Tanto que hoje eu estou tentando assim ter uma rotina de duas vezes por semana, ter uma produtividade de madrugada. Eu acordo tipo 2h30 e já fico acordada até o dia seguinte, porque realmente a minha produtividade é umas 3 vezes maior que se eu fico à tarde ou durante o dia escrevendo, trabalhando. Também produzo, mas multiplica muito. É impressionante. Então, eu coloquei esse item como hipótese de que, quizá, eu, em outras vidas, em retrovidas, escrevesse de madrugada. De fato, se você estuda dentro da história, existem muitos escritores que escreviam de madrugada. Vários, né? Não estou dizendo que eu fui um desses escritores, não é isso que eu estou dizendo, mas eu tenho essa facilidade, por algum motivo. Quizá é o silêncio que ajuda
a focar mais, a devanear menos, provavelmente é uma questão física, né? Esse é o período antilucano, que é o nome. Sim. No verbete do DAC, em Patopensenologia, esta observação detalhista do íntimo é também característica fundamental do ser desperto? Não. Ele procura isso com o passar do tempo. Agora, quem tem mais observação do íntimo, da própria pessoa e dos outros, é o evoluciólogo. Ele que é especializado nisso, porque ele estuda o processo da intraconsciencialidade dentro do problema da evolução. Sobre o Estado Mundial, poderia comentar, além do curso intermissivo, com ideias inatas a respeito, onde podemos pesquisar no extrafísico sobre esse assunto. Existe uma Comunec especializada, um modelo a respeito do Estado Mundial? Não. Você teria que ver isso nas parapsicotecas. Faz força. Professor, Sim. no DAC, em argumentário, em patopensenologia, na terceira linha, você fala, os patopensenes não são punidos pela lei humana. Não. Então, Tanto você pensa uma porção de besteira aí, o juiz não vai atrás de você. sim, mas nesse... Entendeu? Mas olha, isso é no direito. Essa é a minha Agora, pergunta. o que você passa? Os assediadores vão atrás da pessoa. Então, isso aí é só o para-direito que entende. Entendeu? Agora, o que eu quero dizer é que é importante isso aqui, a gente entender. Ninguém pode ser punido por seus pensamentos. Mas agora veja, as pessoas são punidas devido ao assédio. É o assédio que precisava faz a de punição. consertar isso tudo aí. Só o para-direito que explica isso. Porque o que eu iria perguntar para o senhor é que não existe punições, né, do max-mecanismo, né? Não tem um castigo implícito, não é? Isso é religiosidade, não, né? Não tem, mas agora o processo é que a própria lei castiga a pessoa. É você que castiga você. Você faz um ato errado, você vai ter depois remorso, arrependimento, vai sofrer com aquilo, o povo não vai entender, vai criar problema. Às vezes você criou um credor, ele vem cobrar de você, você vai para fora do corpo, dessoma, tudo está atrás de você. Então isso é que é o processo. É o seguinte, você fez uma coisa boa, vem o retorno positivo. Você fez uma coisa ruim, vem o revertério contra você. A regra é essa, lei de causa e efeito. Então isso é automático, não precisa de consciência para fazer isso. Entendi. Isso é automático. Tá certo. Entendeu? São as energias da pessoa, a pensionização dela, aquilo que ela faz. Tá certo. Obrigado. Professor, ainda ali em interassistenciologia, o senhor coloca que quem quer assistir e mudar as consciências tem primeiro que mudar a si mesmo, e que esse é o princípio da pré-intermissiologia. É aquilo lá, ó, que é a coisa mais séria que vocês estão fazendo força aí. Você não quer se transformar numa líder interassistencial, então começa a pensar em você. Olha bem, renovar você, para você ter gabarito de ser líder interassistencial. Mas não seria pós-intermissiologia também? Pois é, mas isso implica em tudo a seu respeito, na sua vida toda. Nessa vida, quando você estiver projetado, quando você estiver dessomado, de todo jeito. Tudo influi, entende? Certo, obrigada. Agora, Laura, eu estou escrevendo aqui uma coisa, pelos negócios que eu estou estudando aqui, de biografia, é o seguinte: há diferenças básicas entre a biografia da pessoa viva e a da pessoa dessomada. Você estuda a biografia da pessoa dessomada, a maioria estuda assim. Sim. Agora, por exemplo, da pessoa viva já é diferente. Sim. Coisa mais séria. Entende? Laura, tecnologia, você mencionou a técnica do duplo cego. Sim. O que seria isso? Duplo cego, uma técnica usada pela historiografia, é uma metodologia, um método, né, na que, por exemplo, que foi a que se utilizou aqui no experimento com o Lastanosa, que consiste no seguinte: você entrega uma série de documentos para o historiador, ou manuscritos, mas não fala de a quem que pertencem aqueles documentos e aqueles manuscritos. Por isso que se chama de cego. O que foi feito no caso do Lastanosa? Vou explicar que vocês vão entender melhor como funciona a técnica.
o Carlos Garcés, que no caso é o maior responsável pelo movimento do Lastanosa, que é um espanhol que eu tive a honra de conhecer, porque falo honra porque me ajudou muito nesta pesquisa. Ele contactou com dois historiadores americanos especialistas no barroco, que foi a época no que o Lastanosa viveu, e entregou para eles vários documentos e manuscritos, inclusive 2 obras que o Lastanosa escreveu sobre moedas, e entregou para eles sem falar que pertenciam ao Lastanosa. Não falou nada, entregou só a documentação e pediu para eles pesquisarem durante 12 meses aqueles documentos. E depois de 12 meses, ir para a Espanha, num congresso que vai ser realizado, e ditaminar que tipo de personalidade seria aquela a quem pertencia todo aquele material. Aí eles falaram, esta personalidade, sem dúvida, seria um cientista, um erudito e um cientista. Isso seria uma metodologia, uma técnica de duplo cego, porque não saberiam a quem pertenceria esse tipo de documentação. E tiraria qualquer julgamento que o... qualquer apriorismo. Sim. Que era o Lastanosa estava totalmente estigmatizado. Inclusive no livro fala de uma estigmatização, porque o Lastanosa ele ajudou muito o Baltasar Gracián, que era um jesuíta, um escritor, um filósofo do século XVII, um gongorista, né, junto com Quevedo, o mais importante, né, daquela época. Junto com Quevedo foram os dois mais representativos daquele período, e o Gracián ele estava perseguido pela Inquisição, pelas suas ideias um pouquinho mais revolucionadas. Inclusive, Baltasar Gracián tem uma obra só escrita com pensatas, com máximas, que é o que a gente está agora trabalhando mais aqui com pensatas, né? Era bem inteligente, mas ele nunca poderia ter publicado várias das suas obras mais reconhecidas se não fosse pelo Lastanosa, porque o Lastanosa subvencionou com seu próprio dinheiro e revisou inclusive aqueles livros, e tudo isso dentro da casa dele. Então, como que foi lembrado Lastanosa na história? Como mecenas do Baltasar Gracián, mas ele era muito mais que tudo isso. Ele era um cientista, ele tinha um laboratório de alquimia dentro da sua casa, ele tinha tertúlias, ele tinha um círculo lastanosino, que era um círculo de eruditos europeus, onde pesquisavam incluso história, mas ele já foi estigmatizado. Então, esse duplo cego que eles fizeram reviveu aquela condição mais autêntica do Lastanosa como cientista, e não só como um mero mecenas ou colecionador, como ele era catalogado até esse momento. Então, vocês veem a importância do experimento historiográfico para reconstruir a verdadeira história. Nesse caso, foi muito importante. Vou aproveitar que o casal de nossos atores é o último dia que vocês estão aqui, né? Então, vou ler para vocês um pensamento sobre o processo de arte, só para vocês pensarem que é importante, que é o que vocês trabalham. O teatro é a arte do ator, o cinema é a arte do diretor, a televisão é a arte do patrocinador. Essa é perfeita, viu? Tá, e ler uma que eu copiei hoje do livro do Balzac, que está lá embaixo. Peraí. O mundo é um grande ator, e como ator, ele recebe e gasta tudo, não conserva nada. Você sabe que ele não conservava nada, ele estava sempre devendo os outros, né, na vida dele toda. A mãe dele, que era muito brava, que socorria ele. Na biografia dele, o problema dele era esse. Ele sempre teve problema com a economia. O tempo todo. Entende? Laura, na página 21, em enumerologia, poderia aprofundar os memoricídios históricos? Os memoricídios, a palavra memoricídio, como já comentei, é um termo criado pelo escritor Fernando Vaz, que ele criou em relação a tudo que foi destruição de livros, né?
Então seria a memória de alguma coisa histórica que foi apagada, certo? Então está fazendo referência a isso, todo aquilo que foi apagado na história. Por exemplo, o caso do Lastanosa. O Lastanosa foi apagado durante 400 anos da história na Espanha. É uma coisa assim inexplicável. Ele só foi sumado após 400 anos, que foi sumado na comemoração do nascimento dele, no quarto centenário do nascimento dele. Durante esses 4 séculos, ninguém falou nunca do Lastanosa. Então, isso foi um memoricídio de 4 séculos. E como esse, existem muitos na história, né? Esse é só um exemplo. Laura, na página 19, última linha... Pois não. É o pioneirismo lastanocino do século XVII versado a pesquisa historiográfica. O pioneirismo lastanocino seria, porque aqui eu estou determinando que o Lastanosa foi um pioneiro dentro do período dele, tudo o que ele fazia era verdadeiramente dentro da cosmovisão que ele tinha, era de um grande... Pensei que você estava falando alguma coisa. Era de um grande pioneirismo, né? Ele tinha dentro da sua casa, tinha um museu, tinha escola, tinha laboratório alquímico, ele tinha tertúlias, ele abriu o palácio para pessoas de qualquer classe social estudar, ele emprestava os livros dele para as pessoas estudar. Então, na época da Inquisição, que todo mundo corria para todo lado, fugindo de qualquer coisa, isso era de um grande pioneirismo, né? Nesse século. E ele estava versado para qualquer tipo de estudo. Dentro desses estudos, ele estava versado também no estudo da história. E, por exemplo, uma das coleções dele era a coleção de esculturas. Então, ele tinha esculturas de épocas muito remotas. E uma das coisas que ele fazia com suas esculturas e coleções era a associação de ideias. Ele, por exemplo, quando ele tinha convidados na sua casa palácio, ele mostrava a escultura para a pessoa e pedia para a pessoa fazer a associação de ideias, e daí ele trazia toda a história da cultura e todo o contexto histórico daquela escultura. Então, por isso que eu coloquei esse item para mostrar que ele já estava versado para essa pesquisa historiográfica no seu modo fazendo de ver a pesquisa, né? Agora, essa pesquisa que você fez do Lastanosa, pelo que eu sei, se eu estiver errado, você me fale, você pesquisou mais fora da Espanha do que na Espanha a questão do Lastanosa, é isso? Não? Eu só fiquei sabendo da existência do Lastanosa no Brasil, através da informação que o professor Valdo me passou. Eu nunca soube do Lastanosa dentro da Espanha. Por isso assim um monte de gente, quando eu falei. Teve gente que me deu contra. Eu sei, mas depois você foi, parece que, pesquisar na Europa. Não, depois eu viajei. Aí que eu estou perguntando. Depois eu viajei, fui no Instituto de Estudos Alto-Aragoneses e recuperei o material. Você não acha que nós ajudamos naquele processo da comemoração do centenário, né? A gente não ajudou a Espanha? Com certeza. Nós participamos disso. Sim, participamos. Agora, ó, tem uma coisa aqui para você muito boa. Todas as monarquias foram bem-sucedidas pelas repúblicas. Isso é perfeito. Essa é perfeita. Quem escreveu isso é o Dirceu Alves Ferreira. Ele vive escrevendo esse cara. Essa é perfeita. Quer dizer, foi bem-sucedida porque o sucesso foi deles. E também porque sucedeu. Isso aqui é perfeito. Laura. Pois não. Aqui em Interaciologia, página 21. A interação consciência, experimentadora, objeto de estudo. Pode ampliar? Como que foi para você isso? Então, eu vou continuar com o exemplo da Lastanosa, porque mais a minha vivência, eu acho que consigo mais passar, então, para vocês a minha experiência, né? Eu não sabia da existência do Lastanosa, então não tinha nenhuma interação com essa personalidade, né? Com esse objeto de estudo. E aí o professor Valdo começou a me falar sobre essa personalidade. Eu me interessei, poderia não ter me interessado também, né? Mas eu me interessei, corri atrás, procurei os livros, viajei, fui para a Espanha.
A professora Ana Paula Firmato também me ajudou muito, viajou muito, foi para Uppsala, procurou lá vários microfilmes, documentos, enfim. E aí eu consegui ampliar mais toda aquela pesquisa. Então, você chega num ponto em que a evocação e a saturação mental daquela personalidade, daquele contexto histórico, faz parte do seu dia a dia, faz parte da sua respiração, faz parte do seu ambiente. A sua biblioteca é só aqueles livros. Então, é uma interação assim, não é forçada, é natural e faz parte de você. Então, é uma coisa natural e que acontece. Não tem como você entrar em uma pesquisa dessa forma, submergir, e mais no meu caso, que as coisas vinham na minha mão. As informações chegavam, os livros chegavam de uma forma muito natural. Então, é uma coisa que acontece. Era a minha próxima pergunta seguinte, que era em relação aos processos extrafísicos. O que você observou dentro da sua pesquisa, as interações? Como que foi? Tinha extrapolação, tinha a señalética, né, também, sincronicidades enormes. Eu já comentei aqui em um verbete que eu apresentei sobre sumação historiográfica. Eu contei um caso assim também, que aconteceu comigo. Aconteceram muitos, mas esse foi bem marcante, em que eu fui na Espanha para conhecer o instituto da cidade onde o Lastanosa viveu, que é o único instituto que se dedicava a estes estudos, né? E eles me doaram muito material sobre o Lastanosa. Todos os livros que a gente tem do Lastanosa foram doados por eles. Eles doaram para a holoteca e eu falei assim para eles: bom, todo este material que vocês estão me doando, eu vou doar para a holoteca. Mas eu gostaria de escrever um livro sobre o Lastanosa, então espera aí que nós vamos te doar os mesmos livros para ti. Então eu trouxe livros doados para mim, todos duplicados, então assim as coisas chegavam para mim. E quando eu estava voltando dessa cidade, que é a cidade de Huesca, para a minha cidade natal, que é Barcelona, eu estava saído do trem, da estação de trem, para a casa da minha mãe, e no táxi, na frente do táxi tinha um carro, e no carro da frente tinha um adesivo que estava escrito Lastanosa. E Lastanosa não é um nome comum, não tem nada, não é um nome nada comum. E eu não entendi aquilo. Mas eu falei, nossa, mas isso aqui, o que é, né? Depois eu fui pesquisar e descobri que existe um vilarejo muito pequeno na Espanha, com esse nome, onde moram muitas poucas pessoas. Mas estávamos em outra região diferente da Espanha. Como que aquele carro foi parar na minha frente com aquele nome? Então você vê aquela confirmação, era uma confirmação extrafísica, de que aquilo estava certo, daquela viagem estava certa, e que era aquele caminho que eu tinha que seguir. E isso foi bem no início da minha pesquisa. Professor, estou desenvolvendo mais minha clarividência e já consigo ver a aura, as energias e tenho mais nitidez fora do corpo. O senhor teria algumas dicas? Seria bom você frequentar o curso do acoplamentário o mais depressa possível, anotar tudo que acontece com você, para você desenvolver mais depressa. Estou voluntariando numa instituição maçônica que está realizando assistência aos familiares nas vítimas do desastre de Santa Maria. Contudo, mesmo praticando assistência fora do corpo e desassédio de consciência e consciência há anos, nunca senti tanto assédio pesado como estou sentindo agora ao trabalhar nesse contexto. O senhor poderia sugerir alguma técnica para continuar trabalhando, dando manutenção nas energias? Estado vibracional. Use o estado vibracional para você melhorar isso aí e se manter bem no trabalho. Essa é a saída. Estado vibracional. Se defenda. Os amparadores vão te ajudar. Sua intenção é boa. Seu trabalho é positivo. Vá em frente. Agora, esse povo todo está muito mal assistido mesmo. Lá dessa boate, tudo é negativo em torno dela. Terrível. Beijo da morte. Laura, aqui no B, em pensenologia, na terceira linha, você falou da forma holopensênica da historiografia. Você poderia aprofundar, por favor?
Sim, o que seria essa forma holopensênica? Pois seria as bibliotecas, os documentos, seria a forma na que você organiza seu escritório, por exemplo, mas pensando em aceder a arquivos de história, tudo o que você faz para facilitar essa pesquisa historiográfica. Então, você vai criando uma forma mais para facilitar essa pesquisa dentro da história. E também é uma forma que a pessoa adquire dentro de si mesma. Por exemplo, eu penso historicamente nas coisas. Eu gosto muito de pensar na história das coisas. Por exemplo, como é que a história de vida da pessoa, como é que é o contexto histórico do local. Eu gosto muito disso. Então, isso vai criando um holopensene pessoal meu, historiográfico. Mas você pode criar isso no seu ambiente também. Obrigado. Laura, aqui na tua frente. Na página 20, na parafatologia, não sei se você já comentou, na quarta linha, as retrocognições direcionando as pesquisas historiográficas. Você pode comentar? Não foi comentado. Aí às vezes as pessoas, comigo não tem acontecido, mas é possível uma pessoa ter uma retrocognição que vai direcionar uma pesquisa determinada, né? Por exemplo, a pessoa tem uma retrocognição dentro de um período da Revolução Francesa, por falar alguma coisa, ou dentro da Idade Média. Ela vai começar, ou vai ser indicado para ela, porque quando uma pessoa tem uma retrocognição, se ela é uma retrocognição sadia, está indicando de alguma forma que a pessoa tem gabarito ou tem um certo mérito para começar uma pesquisa, que ela vai ter estofo para aguentar aquilo. Então, é o momento da pessoa começar uma pesquisa naquela área. Então, a retrocognição vai indicar que a pessoa ela já está pronta para começar aquela pesquisa, porque isso é uma coisa muito importante. Se a pessoa começa a estudar, por exemplo, a Idade Média, e ela começa a ter repercussão negativa, não é a hora para pesquisar, ela tem que deixar. A pessoa tem que pesquisar a história sem ter rebarba. Se ela tem rebarba, tem repercussão negativa, não é o momento. Ela tem que deixar e pesquisar outras coisas. Estuda energia, estuda EV, estuda outras coisas. A conscienciologia tem um leque muito grande para pesquisar. Eu, por exemplo, todas essas pesquisas que eu faço nunca me deram rebarba. Isso é uma coisa que chama muito a atenção a muitas pessoas, mas é verdade. Nunca me deu rebarba. Eu posso estudar um livro de monarquia muito pesado e eu fico tranquila. Nunca me deu rebarba. Isso é verdade. Por quê? Não sei, mas não me dá. Quizá por isso que eu consigo estudar e ir em frente com esses assuntos. Mas se a pessoa tem a retrocognição, está mostrando que está na hora de ela poder pesquisar isso de uma forma sadia. Então, é uma oportunidade que os amparadores, às vezes, estão dando para ela submergir naquela época, naquele contexto histórico e tentar entender melhor. Eu estou fazendo o contrário. Eu não tenho retrocognição, mas eu espero. Também não espero com muita expectativa, mas também não perdo a esperança de algum dia, com toda essa imersão que eu estou fazendo nesse contexto historiográfico, algum dia poder ter algum ensaio, por pequeno que seja, que possa me ajudar a ter alguma informação a mais sobre o meu passado. É uma possibilidade. Vou abrir um parênteses para ajudar o Sandro, dando 2 pensamentos para ele. Dê o Saara a um tecnocrata e em 5 anos o deserto estará importando areia. Agora tem outro. No capitalismo, o homem explora o homem. No comunismo, é justamente o oposto. Esse aí é perfeito. Entendeu? Isso é. A Rose não está aí hoje, que isso aqui seria bom para ela. É esquerda e direita aí, ó. O negócio daqui dá com tudo. Terrível. Esse aí tem dono, tem os donos que fizeram isso. Tem um nome. Laura, continuando aí ainda no assunto que a Cris puxou, no seu caso específico, você montou um passo a passo para você fazer o seu experimento? Ou você fez uma coisa e a partir dela foram surgindo outras e assim você foi indo?
Quando eu comecei a pesquisar do Lastanosa, eu não tinha um passo a passo. Assim, na verdade, eu não tinha um passo a passo porque não tinha material. Então, assim, primeiro eu tinha que conseguir material, porque não tinha. Então, corri atrás do material, viajei, pedi, por exemplo, para a professora Ana Paula Firmato, que ela viajava muito, pedi para ela procurar nos locais que eu tinha notícias que poderia ter algum material do Lastanosa, então eu indicava para ela onde está a biblioteca desta cidade, pode ser que tenha. Então a primeira coisa que fiz foi uma exumação historiográfica de materiais. Depois eu procedi à leitura de todos aqueles materiais, colocar em ordem todos aqueles materiais, fazer um levantamento de todos aqueles materiais, e hoje eu estou procedendo à escrita de todos, já escrita por capítulos daqueles materiais. Agora, isso não é o ideal. O ideal primeiro é você fazer um passo a passo. Primeiro você vai na raiz da pesquisa, depois você faz a exumação, você vai ver o objetivo, enfim, tem toda uma metodologia, né? A verbetógrafa. Minhas pesquisas incluem o experimento historiográfico independente da personalidade de Adam Smith, filósofo e economista na ciência convencional. Eu falei economia, na memória apareceu uma pergunta. Meu modelo de pesquisa historiográfica é o aplicado pelo professor Valdo no Projeciologia. Para ampliar esta minha abordagem, poderia expandir na página 21, Interaciologia, a interação historiografia, memórias coletivas? A memória coletiva, ela já é um método, uma forma de se estudar e de se aplicar ao experimento historiográfico. O que seria a memória coletiva? Você vai pesquisar o que resta do passado vivenciado por grupos. Então, no caso, ele está pesquisando uma personalidade, o que ele faria? Ele teria que procurar todas aquelas companhias evolutivas, todos aqueles grupos que conviveram com aquela personalidade e fazer um levantamento das memórias desse grupo. E, através dessas memórias, ele aprofundaria mais no que foi a vida dessa personalidade e tiraria conclusões e teria um maior aprofundamento na biografia da personalidade que ele está pesquisando. Pois não? Aqui no A, na fatologia, na página 20. Sim. Quarta linha, no meio da quarta linha. Não, no final. As pesquisas historiográficas, quando aprofundadas com lupa curada e autodiscernimento revelador de análises inusitadas para o intermissivista. Por favor. Eu vou colocar aqui um exemplo, Tânia, tá? Sim, perfeito. Eu estava estudando o Lastanosa e, ao mesmo tempo, estava estudando a Aragonesa, que é a Rainha Isabel de Portugal, que foi canonizada e chamada Santa Isabel, certo? E eu estava fazendo isso com lupa curada, tanto uma como outra biografia, pesquisando bem profundo as duas. E eu encontrei o seguinte: eu encontrei uma relação entre as duas personalidades. E isso foi uma coisa, assim, para eu, como intermissivista, de um grande valor. Eu encontrei que o avô da Aragonesa, desta rainha espanhola, que foi rainha de Portugal, que foi o Jaume I, ele foi um rei do século XII, que ele pegava vários homens para levar nas cruzadas, nos navios, para lutar. E ele pegou um homem lá do povão, provavelmente um judeu, né? E ficou muito satisfeito com o trabalho que ele fez. Provavelmente matou muitos, e, enfim, que era aquilo que se fazia na época, né? E gostou dele, até porque era um homem bem intelectualizado, sobressaiu por algumas características. E ele decidiu fazer o quê? O que se fazia naquela época, deu um título para ele. Então, o que significava dar um título para uma personalidade, para um homem assim? Significava tirar ele do judaísmo, convertir ele em uma pessoa de sangue cristã, né?
liberar ele daquela vida que ele tinha e colocar ele dentro da monarquia. E qual foi o nome que ele deu? Lasta Nossa. Então, o Lasta Nossa que eu pesquiso é antepassado desse Lasta Nossa. Então, você vê que descoberta. Da época. Né? Então, quando você pesquisa com lupa acurada, você encontra coisas assim incríveis, né? Então, você vê duas personalidades como a Lasta Nossa e a Aragonesa. O nosso amigo que está estudando economia... Tem mais um, hein? Eu queria falar para ele agora, só aqui uma lembrança. Não adianta os economistas insistirem. O único lugar onde o congelamento deu certo foi nos polos. Laura, ainda tem mais um. Pode falar à vontade. É o seguinte, sim. É o posterior, está lá na frente. Só para concluir... O mega desafio. Não, desculpa, só para concluir essa reflexão, porque senão fica só em um dado, que daí a gente tem que tirar conclusões, que senão fica só uma coincidência. Qual que seria a conclusão do intermissivista? É que a gente tem uma ligação grupo kármica e que nada ocorre por coincidência. Foi a minha conclusão. E que as pessoas nunca nos encontramos pela primeira vez, realmente. Eu ia perguntar justamente isso. Esse é o nosso grupo, né? A seguinte, a posterior. Sim. O mega desafio do experimentador de encontrar o documento monumento. Fala aí nesse documento monumento. Documento monumento é um conceito que o historiador da Idade Média, o Legoff, ele fala que é o Jacques Legoff. Jacques. Eu não sei. Legoff, tá. Isso. Ele é um historiador especialista em Idade Média, certo? Sim. E ele descreve o documento como sendo: o documento é aquilo que o historiador escolhe para explicar aquele monumento que já existe, né? O monumento seria aquele monumento que existe na história, o Coliseu, né? A escultura, etc. Então, o monumento existe, ele já é um fato, existe na história, a gente encontra ele, a pedra. Mas o historiador, ele escolhe o que escrever sobre aquele monumento, certo? Então, nós, de fato, o monumento não temos como mudá-lo, mas o documento é uma coisa muito relativa, porque o historiador que decide o que escrever sobre aquele monumento que existe. Certo? Esse é o conceito da história, da historiografia, que eu encontrei. Mas o que eu quero dizer com esse mega desafio do historiador é o quê? O que eu quis dizer é que é um desafio o historiador saber se aquele documento, na verdade, ele tem a ver com aquele monumento ou não tem. Por quê? Porque ele é muito relativo. Fica claro? Eu tinha pensado que a ideia do monumento seria uma pesquisa assim bem... Uma peça-chave. Também. Sim. Bem ampla, bem importante, bem determinante, assim, que faz marcos históricos. Isso quer dizer, necessariamente não é só o monumento, uma coisa concreta. É isso que você está falando. Não é apenas a coisa concreta. Essa foi Torre a minha Eiffel, interpretação. por exemplo. Essa, Tânia, foi a minha interpretação. Sim. Mas não é a interpretação que a historiografia dá. Mas foi a minha interpretação também. Então a interpretação que a gente deve usar é essa, né? É uma coisa relevante. É monumental, né? Eu dou liberdade aqui ao leitor a interpretar como queira. Eu estou explicando baixo a historiografia, o que é o documento e o que é o monumento. Como é que o historiador explica. Agora, eu coloquei esse documento monumento como eu entendo. Sim. Eu entendo como sendo uma peça-chave. Transcendente. Né? Mas você não pode deixar de considerar que esse documento é escrito por um historiador, então ele é muito relativo. Agora, o monumento não. O monumento... Está lá. Ele está aí. Tá ok, muito obrigada. Laura, eu queria te fazer uma pergunta. Você comentou agora a questão de ser uma pesquisa grupo kármica, né? Então, é muito próxima a você e todo o grupo que está aqui. Quais as repercussões que você tem percebido a nível de pensamentos e sentimentos, fazendo essa pesquisa do Lasta Nossa e da monarquia também,
E que conclusões que você tira a partir dessa tua percepção? Sobretudo depois dos cursos, né, Cris, eu acho que assim, a pesquisa, primeiro, me ajudou muito na minha parte de desenvolvimento intelectual, de compreensão da história, enfim, foi mais uma primeira tomada de contato, certo, com o meu passado, né, porque eu percebi muito o meu passado lá dentro, sobretudo com as coisas do Lastanosa e da monarquia, mais da monarquia através do meu temperamento, mas do Lastanosa mais pela afinidade com o processo da erudição. Quando, por exemplo, tem a descrição dos escritórios, a descrição do dia a dia do Lastanosa, eu me veia muito próxima. Tipo, não, eu sei muito bem como é que isso funcionava. Aí eu veia muito como é que era meu processo do passado. Na monarquia, mais pelo processo do temperamento. Mas depois destes cursos de monarquia, que nós já temos apresentado 3 cursos, eu me vejo muito, assim, eu sinto muito a minha responsabilidade com o grupo, a responsabilidade do resgate extrafísico de todas essas consciências, primeiro as que têm que reciclar esse temperamento que estão ainda aqui, que eu vejo que aqui tem uma grande maioria de pessoas dentro da CCI que não conseguem deslanchar ainda na Proexis a causa desses travões temperamentais. Que as pessoas não aceitam que tem esses travões temperamentais monárquicos. E isso, as pessoas se sentem, você aponta para os travões, a pessoa se sente estigmatizada. E um fato que a pessoa vem da monarquia. A maioria de nós vemos ou da monarquia ou do clero. Então, eu vejo a minha responsabilidade, primeiro me colocando como primeira covarde. Primeiro porque o professor Valdo já me colocou, então para mim isso já é muito tranquilo, né? Eu já apresentei vários verbetes, vou apresentar mais um agora sobre monarquia, vou pesquisar a cortesã, a vida na corte, e para mim isso hoje é muito tranquilo, porque eu vejo resultados desses resgates. Então, isso para mim agora é o que mais está latente, e eu me sinto, hoje eu me sinto, depois desses cursos, um epicentro de resgate de temperamentos. E eu vivencio isso de uma forma tranquila, mas com muita responsabilidade. E eu sinto muito amparo nesse trabalho também. Eu sinto que eu sou uma tractora de monarcas e ex-monarcas extrafísicos. E eu acho que é isso que tem que acontecer. E o professor Valdo me colocou aqui para isso, ele me motivou muito para fazer esse trabalho. E quando eu pesquiso sobre monarquia e trabalho com essas coisas, eu sinto muito amparo, então acho que quando a gente sente amparo é porque está certo, né? Sente o contrafluxo também, então está tudo certo. Tá bom. Sente as 2 coisas, né? Obrigada. Oi. Na página 21, a segunda linha da ciclologia. Poderia explicar o ciclo informacional, coleta de dados, ponderações técnicas, tratamento didático e difusão tarística, esse passo a passo? Segunda linha do ciclologia. O ciclo informacional? Esse aí. Coleta de dados, ponderações técnicas, tratamento didático. Ciclo informacional, quando você vai iniciar uma pesquisa dentro da história, primeiro você tem que coletar dados. Se fosse, por exemplo, você fosse pesquisar um período histórico, você vai ter que, por exemplo, Idade Média, você vai ter que pesquisar, levantar dados sobre a Idade Média. Por exemplo, vou pegar o maior historiador sobre a Idade Média, por exemplo, este livro aqui, vou ler o livro, né? Vou levantar toda essa série de dados. Depois você vai fazer uma série de ponderações. Bom, dentro de todo esse período, qual que é o período que mais me interessa pesquisar? Porque a Idade Média ela é bem abrangente. Vai fazer uma série de ponderações, tá? Vai fazer um tratamento didático, né? Vai ver, didaticamente, que é o que mais me interessa. Isso tudo é metodologia, né? O que mais me interessa estudar, de que forma, como é que eu vou fazer subdivisões, que itens que me interessam mais, que sequência lógica para estudar, por exemplo, se fosse período século XIII, vai ter uma sequência lógica também. Vou estudar França, vou estudar Alemanha, em que ordem, em que acontecimentos, tudo isso vai ter que ser didaticamente estudado.
e depois, quando já estivesse com toda essa informação na minha cabeça, didaticamente organizada, vou fazer TARES com essa informação. Vou fazer um curso, por exemplo, o professor Jairo fez um curso do Apolônio de Tiana, de um dia. Mas antes ele teve que fazer toda essa coletânea de dados e toda essa parte didática para conseguir. Porque tem gente que sabe muito, mas não sabe colocar as informações para a pessoa que não sabe. Então tem que ter uma didática, uma metodologia para isso ser passado para o aluno também. Fazer a TARES. Laura, aqui no ar. Pois não. Voltando aqui no assunto da paradoxologia, que fala sobre arquivos que permanecem ocultos. Sim, certo. No caso da Espanha, que é um país que tem uma história muito rica, deve ter uma farta documentação, isso aí não está disponível já em informática? Como que usar a tecnologia, digitalização de documentos, disponibilizar para o público em geral, acessível nas universidades, museus? Como é que está na Espanha essa questão? Não, existe bastante coisa já. Por exemplo, tem uma história agora que se chama As 13 Rosas, né? Que foram 13 adolescentes que foram assassinadas na pós-guerra, depois da Guerra Civil. E essas informações saíram faz pouco tempo. E já existem documentos sobre o que aconteceu com elas. Foram 13 moças, 13 adolescentes que após a Guerra Civil, na hora que acabou a Guerra Civil, elas se fizeram de uma associação eram assim, moças que queriam ajudar, tipo uma assistência social. E aí tinha ainda os trabalhadores de Franco que interpretaram essa organização como sendo ainda a Associação de Rebeldes e pegaram um montão de mulheres e entre elas essas 13 moças ficaram presas durante muito tempo e depois foram mortas. E esses documentos já estão disponíveis, inclusive fizeram um filme agora, faz uns anos atrás, chamado As 13 Rosas. Esse filme está disponível na internet, no YouTube e tudo mais. E existem vários casos como esse já disponíveis. Mas eu acredito que deve ter muitos ainda que pouco a pouco que vão. Que a gente não vê o governo investindo nisso, né? Porque é um custo altíssimo, você digitalizar documentos e guardar agora, esse arquivo, disponibilizar à população. Agora a Espanha não está em disposição de invertir em nada, né? A Espanha está numa situação econômica muito precária, bem precária. Eles não estão invirtiendo em cultura. Tá uma revolução, tem até uma revolução contra a monarquia, né? O povo está bem dividido, monarquia sim, monarquia não. Sim, é. Tá, o negócio está bem Até bravo. Até que enfim, hein? Até que enfim, mas ainda a monarquia está ganhando. Poxa vida, quer dizer que eles estão começando a entender. Estão começando a se revolucionar bastante contra a monarquia. A causa da crise econômica e da injustiça social, as pessoas estão sem casa, os bancos estão pegando as casas, a pessoa é expulsada da sua casa, mas ainda tem que continuar pagando a hipoteca, né? Tem mais umas aqui para o Sandro. O computador foi inventado para solucionar problemas que você não tinha antes dele. Isso você já conhecia, mas essa aqui você não conhece. O perigo não é os computadores passar a pensar como a gente, mas a gente passar a pensar como eles. Essa também é terrível. Isso aqui eu Pensando Bem, do Francisco Ribeiro. Muito interessante. Ele pescou tudo quanto foi frase, sabe, interessante para a pessoa pensar. Tem as cômicas e tem as sérias, tudo junto. E está muito bem dividido. Ele selecionou bem a situação. É uma seleção de frases muito bem escolhida. São 2.000 frases. Laura, poderia ampliar um pouquinho, por favor, o efeito das afinidades cognitivas nos momentos críticos do destino, na efeitologia, página 21. Página 20, aliás. Página 20? 20. Quarta linha da efeitologia. O efeito das afinidades cognitivas nos momentos críticos do destino. Este aqui, tem muitas vezes, existem vezes que a pessoa
às vezes, por exemplo, ela vai entrar na sua fase executiva, lá pelos 35, 36 anos, e ela está perdida, ela não sabe muito bem para onde que ela vai. Mas aqui na nossa CCI, que a gente tem tantas possibilidades, né, tem tantas ICs, com tantas especialidades diferentes, e ela fica perdida, não sabe para onde que ela vai, se ela se especializa em ProExis, ou se ela se especializa em Seriexis, ou se ela se especializa em criança, ou em quarta idade. Ela não sabe para onde que ela vai, porque ela gosta de todo é interessantíssimo, e ela fica naquela crise, né? Mas aí, de repente, acontece, às vezes provocado por amparador, a maioria das vezes por intuição do amparador, aparece alguma afinidade cognitiva, ou seja, própria do mental soma, alguma coisa que chama a atenção dela a nível intelectual. E isso é uma señal que é muito importante a pessoa dar atenção, mais às vezes que aquele achismo, né? Ah, não, eu acho que é por aqui. Não é aquele eu acho. As pessoas temos que nos movimentar mais, eu penso, pelas aquelas afinidades mais intelectuais, mais mental-somáticas, porque elas são mais lógicas, né? Sobretudo naqueles momentos de destino críticos, em que ela está mais perdida, porque é aí que os amparadores vão tentar ajudar mais a pessoa e dar mais intuição para ela, né? Mais naqueles momentos, né? No meu caso, sim, por exemplo, quando eu cheguei aqui em Foz do Iguaçu, eu estava fazendo 35 ou 36 anos, bem no início da minha fase executiva, né? E foi bem aí que o professor Valdo começou a me falar do Lastanosa, e aquilo me deu um impacto, né? E na hora que entrei na pesquisa, aquilo me chamou tanto a atenção, gostei tanto, tive tanta afinidade com aquilo que até hoje nunca mais larguei, né? Então isso aí foi uma afinidade intelectual, um sinergismo, Não, e hoje eles reconhecem que você é uma autoridade no assunto. Isso aí é que é a coisa séria, vindo diretamente lá do centro de pesquisa do Lastanosa, isso aí é o máximo, eu acho. Você trabalhou muito bem esses anos. Você teve muito trabalho, ainda tem até hoje, mas valeu a pena. Agora, em taxonomia, a verbetógrafo não poderia incluir também a arqueologia como uma das áreas de especialidade? Destaco a importância dessa ciência para a produção historiográfica, visto que muitas vezes o que é descoberto pelos arqueólogos não está registrado na história, e também por ser possível contrapor documento escrito com evidências arqueológicas. Com certeza, vamos incluir, isso é interessante. por favor. Sim. Professor, nesse aspecto do confronto, né, do direito com o paradireito, vamos pegar um intermissivista, né? Ele vem e ele se envolve com o direito, né? Aquela coisa que a gente comentou lá do rabo preso. O seu caso. O meu caso. Qual é o traço a ser reciclado aí? Político. Poder. O processo é político. Agora, tem uma coisa positivíssima que a gente não pode esquecer. Para ser evoluciólogo, a pessoa já deve ter passado pela jurisprudência. Não tem outra saída. Então, conclusão final. Todo mundo vai ser advogado numa determinada época da evolução. Não tem jeito. Porque tem que começar a ponderar os processos das leis e dos princípios e a aplicação disso perante as consciências, ou nas consciências, no destino das consciências. O evoluciólogo estuda justamente essa evolução. Então, de início, qual é a profissão mais importante para o evoluciólogo? É o advogado. Agora, nós não falamos só advogado, aí entra o processo do juiz, está entendendo? A questão da determinação do processo, o veredito, o advogado de defesa, aquele advogado que defende o país,
que é o promotor, e por aí vai. Todos esses são importantes. Então, você tem que tirar partida disso. Como usar a lei. Que a maioria dos processos das sentenças, essas sentenças são baseadas em sentenças que já foram prolatadas, quer dizer, já foram feitas antes. Você está entrando dentro de algumas sentenças que o povo já falou. Então, isso aí é seríssimo. O problema da história toda que a Laura está estudando interessa ao processo da história do direito, muito seriamente. Que é isso que eu falo aqui, o processo da ordalha e tudo mais nesse verbete hoje. Nesse sentido, você acha que existe algum grau de sentenças evolutivas multidimensionais, em termos de aplicação de justiça? A justiça, ela é necessária, indispensável, inevitável. Agora, o problema é que a aplicação dela nem sempre é correta. Então, o processo todo, a gente tem que estudar muitas leis para contrapor os erros que aparecem e também as espertezas dos outros advogados. O problema todo, então, é a briga de foice no escuro entre elementos que entendam das leis. Agora, a tendência é clarear isso cada vez mais. Não dá para estar ocultando a situação. Agora, um advogado, a primeira coisa que ele precisa é ter uma boa comunicação, falar bem, etc. Mas a segunda, que talvez, não sei qual que é a mais séria, é ele entender a lei mesmo para valer. Hermenêutica. É a hermenêutica, você está entendendo? Que é o processo da análise, a exegética. Isso é análise. Então, veja, é a pesquisa dos processos das sentenças. Porque a sentença de hoje é baseada na sentença de ontem. Então, nós temos que analisar tudo que já passou ali para servir de apoio à nossa tese de defesa. O evoluciólogo, então, ele é o expert em hermenêutica. Ele precisa de saber disso, devido a ele estar influenciando o destino do seu grupo evolutivo. Às vezes, ele está atendendo milhões de pessoas. Então, veja, ele aí é muito sério. Ele é, ao mesmo tempo, professor, juiz, advogado de defesa. Você está entendendo? Tudo orientando a pessoa, é o médico, tudo isso ele é ali. Mas agora, a questão da lei é importantíssima. Por isso que a gente fala muito no CPC e no CGC, que é o Código Pessoal de Cosmoética e o Código Grupal, né, de Cosmoética. Que a base do para-direito é por aí. Então, agora, o para-direito, ele alcança expressões mais avançadas e difíceis de ser analisado pela pessoa que não entende de parapsiquismo. Precisa de entender que o problema aí entra a multidimensionalidade. O parapsiquismo é uma coisa, a multidimensionalidade parece ser a mesma coisa, mas não é bem assim. Entende? O parapsiquismo é a sua parapercepção, a sua percepção daquela realidade. Agora, a multidimensionalidade é você ter a para-equidade dessa história, ou a percussiência, o entendimento dessas várias dimensões simultâneas. Isso é que é o difícil. Então, você acha que o paradireitólogo, o que ele tem que compreender é a aplicação da para-lei sem transgredir... E outra coisa, sem transgredir não é só isso. O para-direito, ele alcandora, ele sobrepaira todas as leis do direito. Ele não vai contra lei nenhuma do direito, e ele amplia aquilo, devido ao processo de outras dimensões. No caso aí, a cosmoética e tudo mais que influi no para-direito. Do direito, então... Agora, se você for estudar processo maior de direito, comece a estudar o para-direito, você está certo sobre isso. Vai te ajudar. Você vai ter outra visão de conjunto, que a cosmovisiologia lá, ó, aquela lá, a terceira lá, a autocosmovisiologia, ela vai se ampliar. E sobre o direito, o que mais se aproxima com o para-direito, então, são os direitos humanos. Vamos... São, mas agora o processo dos direitos humanos, ele se baseia no seguinte:
os costumes da sociedade, quase sempre eles são mais fortes, têm mais força do que as leis. As leis quase sempre são baseadas para ratificar os costumes, mas nem todo costume pode ser ratificado, porque ele é imoral, ele é amoral, ele é anticosmoético. Então, o que o direito tem que fazer, antes de tudo, é combater os maus hábitos, ou seja, os maus costumes. Se acontece isso, o direito melhora, o direito funciona, você está entendendo? A jurisprudência alcança sucesso e êxito. Mas a hora que deixa que os maus costumes substituam as leis, o negócio não dá certo. Então, o problema do para-direito aí vai por cima disso. Ele olha o lado correto do direito e acrescenta ainda mais elementos, novas cláusulas, novos aspectos da realidade que o direito não viu. Tá certo. Agora, tudo isso para ajudar as pessoas. É o cidadão. Ok. Professor, obrigado. Eu estou cursando a faculdade de Direito. Eu ainda não ouvi falar da ordália. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho. Você fala com eles lá que eles estão atrasados. Agora você está em que ano? Fui para o 4º período. A ordália geralmente fala lá na Cátedra de Direito Romano, por exemplo, eles falam nisso. Mas já passamos. Outra coisa é a Teoria Geral do Estado também, eles falam em ordália. Aí depende da faculdade, do currículo, né, que é que tem. E ali o senhor também coloca que os princípios primários do cotidiano forense podem ser confrontados com os princípios do cotidiano conscienciológico. Poderia dar algum exemplo? Aonde que está isso aí? Na paradireitologia, bem no meio ali da introdutório. Aqui você está falando a questão dos princípios do cotidiano conscienciológico aqui. O confronto, é isso? Alguns dos princípios primários, os brocardos do cotidiano forense. Pois é, mas veja, o que eu estou falando aqui é o seguinte, eu falo isso aqui e digo que eu vou fazer a comparação. Então, eu fiz 9 comparações nos próximos parágrafos que tem aí, no resto das páginas. Tem 9 comparações, você vai ver. Então, por exemplo, uma delas é essa aqui, ó. Ninguém pode dar o que não tem. Esse é o princípio da verbação, segundo o princípio fundamental do direito. Ao autor incumbe o ônus da prova. Quer dizer, se a pessoa está fazendo lá algum processo, ele tem que mostrar. É a ele que tem que mostrar a realidade daquilo que ele está falando, não é o outro. Agora, outra coisa, cada qual é artífice do seu próprio destino. Ninguém pode ser punido por seus pensamentos. Entendeu? Isso tudo é coisa para nós estudarmos. Agora, o pior da história, a hora que chega o para-direito aqui, esse de não punir os pensamentos, isso é bobagem, porque os assediadores estão vendo o que a gente pensa. Então, eles, às vezes, punem a pessoa, e o direito não está nem aí. Quer dizer, conclusão, o direito não abarca toda a realidade da nossa vida interdimensional. Então, isso é seríssimo aqui. O que a gente vê também no cotidiano é que assim, a sociedade cobra que alguém seja punido. Então, às vezes, não há provas suficientes, mas alguém é punido. Que tem, ó, esse caso que aconteceu da boate lá, a culpa é a ignorância, principalmente das autoridades. Então, aqui eu digo o seguinte, o que é o direito? O que fala disso? Não há defeito maior do que a ignorância. Isso é do direito. Non est major defectus quam ignoratio. Agora, o que nós falamos? A desonestidade significa ignorância, ininteligência e incultura. A rigor não existe inteligência criminosa. Existe inconsciência patológica ou ignorante. Então, tudo isso nós estamos aí para estudar. Agora, o mais relevante na jurisprudência é fazer cumprir a lei contra os costumes ultrapassados, que é isso que eu estou falando. Entende? A rigor, todo ser humano é ao mesmo tempo professor e aluno. A sementeira do professor e a colheita do aluno são os dois esteios independentes da civilização. Deseducação é sinônimo de criminalidade.
Autoeducação é o mega fundamento evolutivo. O problema nosso é de educação, é esclarecimento, clarear as coisas, mostrar o que é que tem de realidade. Agora, tudo isso que acontece é falta de educação. Então, o Ministério da Educação nosso é muito fraco. Eu chamo até de Ministério da Deseducação. Eles deviam colocar mais dinheiro na educação, colocam muito pouco. Fica tudo no bolso dos políticos. Sabe, de entrar na escola, tinha que melhorar todo o processo do salário das professoras, dos professores. Começa pelo curso primário. O Datena fala isso há quase 20 anos. O processo todo é de ignorância. A educação é a base de qualquer política. Sem educação, nada vai para trás. Por exemplo, o prefeito que passou aí anteriormente, eu dei muito apoio para ele, porque ele quis fazer um centro de convivência e centro de educação. O primeiro que ele fez, eu fui lá, fiz discurso a favor dele, mandamos centenas de livros para a biblioteca do centro, que é o Érico Vinícius, que é aqui perto. Ele fez, parece, depois, mais 3 igual esse. Agora, o ideal era fazer esse centro de convivência, de estudo e de pesquisa no Brasil inteiro. Isso aí é uma grande coisa. Agora, lá, a pessoa pode ir e ficar o dia inteiro. Tem até piscina, tem tudo para a criançada estudar. Sim. E a biblioteca também é muito bem feita. Nós ajudamos isso tudo aí, ministro. Eu sou professora da rede municipal. Eu acompanho todo esse processo. Eu quero ver levar em frente tudo isso. Porque ficou assim. Vamos ver agora se o novo prefeito vai já continuar germinou, fazendo, né, a semente. Agora vamos ver. De convivência. Esperamos que sim, né? Vamos ver se ele faz. Laura, aqui na página 21, poderia acrescentar o trinômio pesquisador-fonte-descoberta? O trinômio é o pesquisador, é aquela pessoa historiadora que vai iniciar uma pesquisa. A fonte seria o local onde ela adquire a informação. Então, a fonte pode ser um livro, um manuscrito, uma pedra onde tem informação, às vezes um osso pode ser também uma fonte, né, de informação. E a descoberta é aquilo que vai ser descoberto através daquela fonte, pelo próprio pesquisador. Na tecnologia, página 20, na Sim. penúltima linha, você coloca a técnica da opção inteligente. Quando você está fazendo uma pesquisa, às vezes aparecem muitas possibilidades, né? Muitas fontes, muitas metodologias. Dentro da historiografia tem várias técnicas que você pode aplicar também. Você pode aplicar microhistória, pode aplicar memória coletiva, etc, etc. Então, você vai ter que optar por aquela que mais se adapte ao tipo de objetivo que você tem. Então, essa seria a técnica da opção mais inteligente. Por exemplo, se você está pesquisando uma biografia, qual que seria a opção mais inteligente? Seria encontrar um livro autobiográfico daquela personalidade. Não um livro que alguém escreveu sobre a personalidade, senão um livro que a própria personalidade deixou escrito sobre ela mesma. Seria a opção mais inteligente. Também aqui no verbete, que não foi falado, que eu gostaria de comentar, que é sobre a retratação da história, que seria um dos objetivos do próprio experimento historiográfico, que seria a própria retratação. Às vezes o historiador, nós, intermissivistas, quando estamos fazendo um experimento, aplicando um experimento historiográfico, nós vamos chegar em conclusões
e vamos escrever livros ou artigos nos retratando de alguma conclusão que nós, como historiadores do passado, concluímos alguma coisa errada, né? Às vezes não propositalmente, mas vamos chegar em conclusões mais avançadas, mais esclarecedoras, e vamos ter essa oportunidade de fazer retratações mais sadias sobre alguma fase da história ou alguma conclusão que não foi muito oportuna ou alguma omissão também, o Sandro está aqui me apontando, né? Alguma omissão importante, né? Então também são oportunidades de ouro, né? Para a gente fazer alguns revezamentos e alguns retratamentos. Então vocês veem que estudar história, ademais de ter essa vantagem da gente conseguir se situar historicamente no passado das nossas vidas, dá também essa opção às vezes de poder desdecir aquilo que foi dito ou reescrever aquilo que foi escrito de forma não adequada e outras cositas mais. Por favor, na página 23, na sua frase enfática, você fala assim que é possível mudar o curso da história ou exumar as personalidades ou fatos esquecidos. Você tem algum exemplo? Existem experimentos historiográficos capazes de ampliar e até mesmo mudar o curso da história, ao exumar personalidades e fatos esquecidos, refinidos ou intra e extrafisicamente. O caso que eu comentei no início, do Lastanosa, né? A gente exumando essa personalidade, a gente mudou o conceito do Lastanosa, que era visto como um mero mecenas e colecionador, para um cientista. Então você já está encaixando essa personalidade em outro conceito. E esse encaixamento ele não fica só no intrafísico, sino também extrafisicamente, né? Então você está ajudando a mudar esse curso da história perante essa biografia, essa personalidade e perante o grupo dele, porque muitas dessas personalidades elas são grandes líderes, né? O Lastanosa, sabemos que foi um grande líder, ele mobilizou muitas consciências, né? Então você, ao redefinir e contextualizar essa personalidade, mexe com todo um grupo, né? Então essa pesquisa histórica é muito séria. Tem, por exemplo, este livro aqui também, muito conhecido dentro da história, chamado Queijo e os Vermes, do Carlo Guimbull. Este livro é um experimento historiográfico que foi feito. Um historiador estava estudando um determinado contexto histórico e dentro dos arquivos que ele estava mexendo encontrou muitos documentos relativos a um homem chamado Menóquio, que era um moleiro, e não sabia nada sobre essa personalidade. Então ele se impressionou com a quantidade de documento que tinha sobre esse moleiro, e ele fez um levantamento, uma exumação desses documentos, e descobriu que esse moleiro foi perseguido pela Inquisição e foi morto, só porque ele tinha uma forma de pensar diferente. Ele era praticamente um analfabeto funcional, mas ele questionou a ideia de Deus ter criado o mundo. E só por isso foi considerado um herege, né? E foi perseguido. E então no livro explica como ele foi julgado, e explica como foi todo esse processo do juízo dele. Então, através dessa pesquisa desse historiador, ele evidentemente foi levado em consideração na história, porque ele nem existia na história, né? E a partir daí mudou o curso da história dele, obviamente, né? É um clássico da história esse livro, é um clássico dentro da história, se estuda esse livro. Nada. Laura, na página 20, na fatologia, na quarta linha de baixo para cima, você fala a relação do historiador com os silêncios, descoberta pelo historiador francês Jules Michelet. Você pode comentar esse fato? Sim, foi comentado um pouquinho antes, Cris. O Michelet é um historiador francês, ele é contemporâneo do Émile Zola e do Littré, inclusive,
E ele escreveu a História da França, que foi uma obra que ele demorou 30 anos em escrever. E ele criou o conceito dos silêncios da história. Ele considerava que dentro da história existiam muitos silêncios, e esse silêncio seria a palavra esmagada, ou seja, aqueles momentos da história que faltava informação. E ele foi atrás dessas fontes para preencher esses silêncios, mas ele recebeu uma crítica do historiador Le Goff, né? Porque ele falava que ele sobrevalorizava muito a sua própria intuição. Então ele era um pouco impulsivo na sua forma de pesquisar esses silêncios, né? E neste livro que explica como é que ele mais ou menos trabalhava com isso. Mas ele fez uma relação dentro da historiografia sobre como pesquisador e historiador lidava com esses silêncios. O que fazia o historiador ante esses silêncios históricos? Como lidava com eles? Mas ele foi criticado pela forma em que ele lidava com esses silêncios, porque ele pesquisava de forma impulsiva, era muito intuitivo, então não tinha uma metodologia histórica muito fixa, né? Ele era do período do positivismo, né? Também. Mas é uma personalidade interessante de pesquisar. Ele também, inclusive, era contra a igreja, né? Escreveu algumas obras contra o processo eclesiástico. Bem interessante ele. Você vê, você vai pesquisar a historiografia, mas vai levantando personalidades bem interessantes e uma coisa vai levando a outra. Nós estamos esperando, então, o próximo verbete. Já está mais ou menos encaminhado. Tá. E mais uns 100 depois desse. Tá certo? Nosso conversar. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 50 assinaturas no livro de presença, 31 perguntas presenciais e 16 perguntas respondidas online. Hoje temos 2 recados. Rose, Laboratório Grupal da Técnica de Mais um Ano de Vida, Cíntia, CIP, Inglês e palestra gratuita do IPC. E antes, os amigos da Enciclopédia. Pessoal, boa tarde. Lembrando que amanhã é o último dia do mês, e tem muita gente ainda, muitos amigos que ainda não renovaram a assinatura do programa Amigo da Enciclopédia. Então, aqueles amigos que cujas assinaturas venceram em novembro, dezembro, muita gente em dezembro, janeiro também, que está nos seus planos, nas suas possibilidades de fazer a renovação, a gente convida, então, para fazê-lo aí o mais rápido possível, se possível, até amanhã, para a gente fechar as metas aí que nós temos para atingir aí futuramente 600 amigos, que é um número que atenderia as demandas de custos que nós temos aqui na estrutura do CAEC, da produção da Enciclopédia da Conscienciologia. Então, você liga na recepção do CAEC, até às 18 horas e 45 minutos, todos os dias, no telefone 45 35 25 26 52, cartões Visa, Amex ou Master. Você faz a sua renovação rapidamente. Quem mora aqui em Foz, procura a recepção do CAEC também, pode fazê-lo no ato lá rapidamente. Então, nós agradecemos a você que quer tornar-se amigo da Enciclopédia ou pode fazer a sua renovação. Muito obrigado. Boa tarde. Estou aqui para convidá-los para participar do Laboratório Grupal da Técnica do Ano Mais de Vida. Esse laboratório terá início no dia 15 de março. Ele é um curso modular, teórico e prático. São 4 módulos distribuídos em um ano, onde os participantes poderão aplicar a técnica de mais um ano de vida, contando ainda com a tutoria de professores que já experienciaram a técnica. Este é um curso promovido pelo CAEC e será realizado no Discernimento, aqui em Foz do Iguaçu. O módulo 1 acontecerá agora nos dias 15, 16 e 17 de março. Para maiores informações, consulte a recepção do CAEC pelos telefones 3525-2652 ou pelo e-mail caec@caec.org. Muito obrigada. Boa tarde a todos. O IPC Foz do Iguaçu convida todos vocês para participarem do CIP em inglês, tá? Ou podem também convidar pessoas que vocês achem que estejam interessadas. Esse curso surgiu da demanda de pessoas que são estrangeiros, estão hospedados aqui no CAEC e pediram o CIP em inglês. CIP é o curso integrado de projeciologia. Então, se vocês souberem de alguém que tenha interesse, comunique a eles, fazendo favor. O CIP vai acontecer do dia 14 de fevereiro
ao dia 9 de março, vai ser em estilo intensivo. Nas sextas-feiras, vai acontecer das 19 às 21h30. Sábados e domingos, das 15 horas às 21 horas. As professoras são a Alba e a Valesca. Então, as aulas vão ser todas em inglês, com perguntas e respostas todas em inglês. Não vai ser falado português. Então, está aberto também a voluntários da Conscienciologia que queiram também aprofundar no estudo da Conscienciologia em inglês, os neologismos em inglês. Para inscrições, podem ligar para 2102-1448, o DDD é 45, ou DDD 45 3028 0282. Gostaria de convidá-los também para a palestra que vai ocorrer amanhã, quinta-feira, das 19 horas às 21 horas, na sala do IPC, na rua Rui Barbosa, número 820, sala 804. A palestra será sobre saúde através das bioenergias com o professor Alan Gurgel. Obrigada. O verbete da manhã é Síndrome de Gabriela, especialidade automimeticologia, autora professora Adriana Lopes. Obrigada e boa tarde a todos.